Rapaziada, chegou o grande dia. Clube do Remo e Atlético Paranaense, às 20h30, Paranaense não, Goianiense, Paranaense, só na 12ª rodada do retorno, tá? Mas hoje o Clube do Remo e Atlético Goianiense vão medir forças no estádio Bampará Baenão. Eu queria aqui fazer um comentário, antes da gente confirmar aqui a escalação, e principalmente o que o Remo precisa fazer para vencer esse jogo. Mas eu queria aqui fazer um breve comentário referente a, inclusive, críticas que eu venho recebendo nos últimos meses, né? Desde quando o Remo se figurou nessa briga pelo acesso. A crítica maior que eu venho recebendo, e isso não é uma reclamação, tá, gente? É apenas um direito de resposta. A crítica maior que eu venho recebendo é o seguinte: o Remo está brigando depois de anos e anos por um acesso. Não subir não seria o fim do mundo. Por que você age dessa maneira? Primeiro, que eu nunca falei aqui que não subir nessa temporada não seria o fim do mundo. A minha única crítica é o seguinte: é querer normalizar, é querer justificar um fracasso utilizando o passado do Remo. Muitos torcedores fazem isso, tá? Inclusive, esses torcedores que acham que viver o passado é um motivo de justificativa para o fracasso. O Remo viveu lá em 2014 uma época sem divisão. É para lá que você quer voltar? Não. Eu ficar indignado do Remo não conseguir o acesso não significa que eu não esqueça o que a gente passou. A gente passou uma época muito ruim, de fato, mas essa época não condiz com a grandeza do Remo. Não foi por conta do Remo, nem por conta de seu torcedor, que o Remo viveu aquilo. Foi por conta de dirigentes. Dirigentes que hoje você passa pano. Porque quando você evita de criticar esses caras, você está passando pano. Uma coisa é você acabar com o Tonhão num comentário. O Tonhão é um péssimo presidente e tal. Não. A minha crítica aqui é o marasmo. Nós nunca estivemos tão próximos de um acesso como nessa temporada. E às vezes eu vejo comentários de torcedores aqui mesmo tentando justificar o fracasso. Não, se a gente não subir, lembre-se que a gente ficou muitos anos sem disputar nada. Sim, mas é essa a grandeza do Remo? É isso que você acha do Remo? Um time que a briga do Remo é Série C e Série D? É isso? É isso que você pensa do Remo? Você esquece a história do Remo? Você esquece que o Remo tem a melhor campanha na Série A do Campeonato Brasileiro? Jamais batido. E olha, detalhe, o Remo não disputa a Série A há 32 anos. São 32 anos que o Remo não pisa na Série A. E até hoje ele tem a melhor campanha da história de um clube do Norte. Você esquece que o Remo tem a melhor campanha na Copa do Brasil? Você esquece isso? Você esquece que o Remo chegou em 2 finais dessa mesma competição? Infelizmente perdeu, faz parte. Mas você esquece isso? O histórico do Remo não é Série D. O Remo é um clube gigantesco no cenário do Norte e grande no cenário brasileiro. Um clube que tem a 20ª, a 19ª, a 18ª maior torcida do país, não é um clube pequeno, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pare para pensar naquilo que você pensa do seu clube. Você é que cria o tamanho do seu clube, não é os outros. Eu tenho certeza que a galera de fora fica impressionada com o tamanho da torcida do Remo. Olha o Murilo do Corinthians. Olha a declaração que ele deu. Olha, eu fui no Pará, nunca imaginei que o Remo tivesse uma torcida absurda. E tem. E tem. Imagina esse clube numa Série A, fazendo uma campanha digna. O quanto que esse torcedor não vai ser falado no Brasil inteiro. Porque o Remo tem uma torcida gigantesca. A torcida do Remo é a maior do norte do Brasil. Isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser ofuscado. É claro que eu não vou chegar aqui e falar que é terra arrasada. Não subir, beleza, já começa o planejamento esse ano. Não cometa o mesmo erro do nosso rival, que cagou para essa temporada e tá pagando caro. Tá disputando um campeonato numa lanterna. Jogou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. E eu não tô zoando aqui o rival hoje. Eu estou usando como um exemplo, aliás, um péssimo exemplo. Lembrem-se o que o rival fez na temporada do ano passado. Olha, escapamos do rebaixamento, agora vamos dar um descanso, depois a gente contrata jogadores.
O Remo, que tinha subido de divisão, o Remo planejou muito antes que o rival, que deveria ter mantido boa parte do seu elenco, que fez ali aquela campanha, eu diria, de salvação, de rebaixamento, e contratado jogadores melhores. Mandaram os destaques embora, os destaques foram embora, todos eles, não ficou nenhum. Aqueles que ficaram eram justamente aqueles que tinham contrato, que é o caso do Borazzi, eu acho, o único. E depois, meu amigo, contrataram um monte de pereba que habla, um monte de jogador limitado da América do Sul e ainda romantizaram isso. Lanterna da competição, virtual rebaixado. É isso que você quer pro Remo ano que vem? A minha cobrança, se não subir, a minha cobrança, se o Remo não chegar nas últimas rodadas sonhando com acesso, e eu não quero isso, eu quero que o Remo chegue nas últimas rodadas sonhando com acesso, é já fazer um planejamento. Você acha que o planejamento do ano que vem do Remo tem que ser com esse treinador? Então, entenda as críticas, entenda que eu não jogo contra o Remo. Por mais que você queira transparecer isso, mas as minhas atitudes aqui nesse canal, e principalmente fora dele, mostram o quanto que eu amo esse clube. Mostram o quanto que eu estou preocupado com esse clube. Porque o sucesso do Remo é o meu sucesso. É por isso que eu cobro. O meu interesse, além de torcedor, claro, e nunca vai ser além disso, é justamente ver essa instituição maior e grande como ela sempre foi. O Remo não é pequeno. O Remo não é menor que a Tuna, como alguns imbecis falam aí, utilizando o argumento torpe, argumento patético, ridículo. O Remo não é menor que Atlético Goianiense, como um imbecil que tem diploma fala. O Remo não é menor que o Vila Nova. Com todo respeito ao Vila, à Tuna, ao Atlético Goianiense, não é menor que esses times. O Remo é maior que esses clubes. E se ganhar um título de expressão, eu não quero ficar ganhando 2, 3 Série B, não, porque para mim isso não é título de expressão. O Remo vai continuar sendo um clube ofuscado. Eu quero um título de expressão. Título de expressão, um título grande. Aí sim, aí a gente entra no cenário nacional. Olha o Sport. O Sport é campeão da Copa do Brasil, parceiro. Alguém questiona que o Sport é grande? Ninguém questiona. Alguém questiona que o Bahia é grande? Ninguém questiona. O que falta para o Remo, é claro, é título de expressão, óbvio. Falta isso. Mas o Remo tem uma coisa que inveja muitos. Uma torcida espetacular, o que o torna, sim, um clube grande. Sobre o time de hoje, cara, não tem muito o que falar. É coração na ponta da chuteira. É entrar do início ao fim buscando essa classificação. Aliás, essa proximidade do G4, né? Lembrando, o Remo, mesmo que vencer, não vai ultrapassar o Novo Horizontino, portanto não vai entrar no G4. E ainda tem Chapecoense, ainda tem Atlético Paranaense para jogar na rodada. Mas se vencer, pode pelo menos ultrapassar uma Chapecoense da vida, um Atlético Goianiense. Lembrando, Chapecoense joga contra o Cuiabá fora de casa. O Atlético Paranaense tem um duelo complicado contra o Vila dentro de casa. Mesmo jogando dentro de casa, o Vila é um time encardido. Então, sem dúvidas nenhuma, eu acho que dá para o clube do Remo, sim, se aproximar ali. Porque mesmo que não entre no G4, se, por exemplo, ficar na quinta colocação, atrás do Novo Horizontino, vai ficar um ponto do G4. Então, essa distância ela vai diminuir. O Remo enfrenta um Volta Redonda fora de casa totalmente possível de vencer. E o time que deve entrar em campo deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol, lateral direito Natan, dupla de zaga Klaus e Reinaldo, lateral esquerda o Sávio. No meio de campo, Caio Vinícius, Jaderson, Regis ou Natan Pescador. Ainda não está 100% definido que vai ser o Regis, o titular. Pode ser que o Antônio Oliveira comece com o Natan Pescador. Essa é a única dúvida nesse time titular. Ponta direita, Marrone. Ponta esquerda, Pedro Rocha. E centralizado ali como homem de referência, João Pedro. Esse é o time do Clube do Remo que deve entrar em campo contra a equipe do Atlético Goianiense. A vitória de hoje é fundamental. O jogo de hoje não tem que se pensar em qualquer outro resultado que não seja um triunfo, que não seja uma vitória. Para que a gente possa continuar sonhando, alimentando esse sonho com um acesso. Qualquer outro resultado, temos que rever já, começar a pensar na temporada do ano que vem, porque a gente não pode ficar na inércia, né?
O Clube do Remo esse ano figurou muito bem na temporada, brigou ali, pareceu, né, mostrou que o futebol do Norte tem sim uma força, tem sim um clube de camisa pesada, não é só coadjuvante nessa competição. O Remo protagonizou algumas vezes a competição, isso de fato tem que ser parabenizado. Agora nós não podemos utilizar isso para justificar todo o tempo fracasso. Então ano que vem, caso a gente não consiga, né, o acesso nessa temporada, a gente planejar já para o ano que vem com o mesmo ímpeto, a mesma força, para que a gente volte ano que vem mais forte do que nessa temporada. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, tá, meu amigo? Até o próximo vídeo. Tchau.